Muito se fala de consórcio, mas com tantas informações, está cada vez mais difícil de entender o que de fato é real e o que é papo de vendedor. E nesse vídeo eu vou desmistificar tudo, como funciona, para quem serve, o que é o lance embutido, parcelas reduzidas, os reajustes e tudo que você precisa saber para tomar a melhor decisão. Antes de mais nada, vamos entender o que é o consórcio. Imagina que você e 99 pessoas querem comprar um carro de 60 mil. Ao invés de cada um pedir um empréstimo para o banco, vocês se juntam num grupo, cada um paga 600 reais por mês e todo grupo vai arrecadar 60 mil reais por mês para sortear uma pessoa que vai ter acesso ao crédito. Ela vai continuar pagando as parcelas mensais para que os demais também possam comprar o seu veículo. Isso é consórcio, uma poupança coletiva administrada por uma empresa autorizada pelo Banco Central. Com o tempo, o consórcio foi criando ferramentas para auxiliar o planejamento dos consorciados. Só que inicialmente é importante que você entenda o conceito. Consórcio não tem banco emprestando dinheiro, é dinheiro dos participantes do grupo. A administradora ela é regulamentada pelo Banco Central, pela Lei 11.795 de 2008. Existem consórcio de imóveis, veículos, motos, serviços, caminhões, entre outras modalidades que estão se criando. E como que funciona na prática? Depois que você ingressou em um consórcio, todo mês há uma assembleia. Nesta assembleia, você pode ser contemplado, que é quando você tem acesso ao crédito. E isso pode ocorrer de duas formas, por sorteio ou por lance. No sorteio, qualquer participante pode ser contemplado. É aleatório e determinado pela Loteria Federal, pelo menos na grande maioria das administradoras. E também é a forma mais segura. Agora, no lance, você oferece uma antecipação de parcelas e quem oferecer o maior percentual leva a carta naquele mês. Só que atualmente existe também uma modalidade chamada de lance fixo, onde o grupo já tem um percentual fixo determinado e as pessoas que ofertarem aquele lance pré-determinado vão concorrer somente entre elas. Mas é comum que algumas pessoas ofertem o lance fixo. E aí, quem vai ser contemplado? Ao entrar no consórcio, você tem um número de identificação, que nós chamamos de número de cota. Vamos imaginar que o seu número é o 70, e eu estou concorrendo com você no lance fixo. O meu número é o 80. Pense que somente um de nós será contemplado naquele mês. O critério de desempate é a cota que estiver mais próxima do número sorteado pela Loteria Federal. Se eu sou o 80, você é o 70, e saiu na Loteria Federal o número 60, você é o contemplado, porque você está mais próximo do número 60 do que eu. E agora, como posso pagar esse lance? A administradora tem um prazo determinado para o pagamento do lance, e existem duas formas de você pagar ele. Pode ser com recursos próprios, ou aquele tal de lance embutido. O lance embutido é um benefício que te dá o direito de utilizar parte do seu crédito para pagar o lance que você ofertou. Um exemplo, você contratou um consórcio de 400 mil e ofertou um lance de 120 mil para sua contemplação. Se nesse consórcio você tem habilitado o lance embutido, você pode devolver 120 mil do seu crédito contratado para pagar o seu lance. Dessa forma, você fica com crédito de 280 mil, mas sem ter tirado nenhum real do seu bolso. Lembrando que o lance só é pago ou descontado na confirmação da contemplação. Se você ofertar e não contemplar, ele é desconsiderado. E você não paga pelo lance embutido que devolveu para a administradora. Ele vai ser descontado do seu saldo devedor. Mas você paga taxas sobre o valor total contratado, pagando taxa também sobre o lance embutido. Mas que taxa? Vamos falar dos custos que estão envolvidos em um consórcio. A parcela do consórcio ela é composta por 3 ou 4 elementos. O último, na maioria das administradoras, é opcional. Primeiro, nós temos o fundo comum, que é o recurso utilizado nas contemplações. Ele representa a maior parte da sua parcela. Segundo, é a taxa administrativa. A administradora cobra uma taxa para gerir os recursos do grupo e garantir a segurança de todos os consorciados. Em geral, fica entre 1 a 1,2% ao ano. Esse valor ele é cobrado sobre o crédito contratado e já está embutido em suas parcelas. Não é juros, mas é um custo. Importante lembrar que comparar custos é importante, mas busque sempre pelo melhor custo-benefício e não pelo mais barato, porque o mais barato pode sair caro. Terceiro, o fundo de reserva. Além da taxa de administração, você paga fundo de reserva. É um valor destinado a manter a saúde financeira e o funcionamento do grupo. Este valor costuma ser devolvido integralmente ou parcialmente ao final do prazo do grupo. Ele costuma custar de 0,10 a 0,15 ao ano, representando pouquíssimos reais da sua parcela. Quarto e último é o seguro. Tem muito consorciado com seguro ativo em seu consórcio que não foi comunicado que é opcional. Se não tiver sentido para você nesse momento, você pode solicitar o cancelamento. Isso vai diminuir a sua parcela. O valor do seguro, ele vai de acordo com cada administradora e com o benefício que ele é oferecido. Mas certo, agora que já entendemos os custos envolvidos em um consórcio, a pergunta é, quanto realmente ele é mais barato do que um financiamento? No financiamento, o banco te empresta o dinheiro agora
e você paga depois com juros. A grande maioria dos brasileiros já sabe bem como funciona. Um exemplo prático é um imóvel de R$500 mil. No financiamento, com taxa de 1% ao mês, em 360 parcelas, você precisa de pelo menos R$100 mil de entrada, paga algo entre R$5 e R$6 mil por mês, enquanto que num consórcio, com 20% de taxa de administração e 2% de fundo de reserva, em um prazo de 180 meses, sem tirar nenhum real de entrada, você vai pagar uma parcela em torno de R$3.388 por mês. Nós estamos falando de metade do tempo, sem precisar gastar os seus 100 mil e com uma parcela significativamente menor. E eu sei que alguém vai falar, e as correções anuais? Eu vou te contar algo que a maioria das pessoas não sabe. O financiamento também é corrigido, só que de uma forma que você vai sentir muito mais, porque enquanto no consórcio as correções são anuais, no financiamento ela é mensal. E não tem financiamento imobiliário que não tem nenhum tipo de correção. As pessoas se desacostumaram com a correção do financiamento porque ele é corrigido pela TR, que é a taxa referencial. E ela ficou zerada por alguns anos, só que desde 2020 ela vem castigando os brasileiros. Para você ter uma ideia, o financiamento em 360 meses, financiado lá em 2021, se não foi feito nenhuma amortização antecipada, neste momento é provável que o saldo devedor esteja maior do que o valor financiado. Enquanto que no consórcio, as correções elas são anuais, dá tempo de você fazer amortizações. O principal indexador é o INCC, o Índice Nacional da Construção Civil, que na média histórica está na casa dos 5%. Significa que se você tem um crédito de 500 mil, pagando parcelas de R$3.388, no aniversário do grupo ou da sua cota, vai depender da administradora, seu crédito, ao sofrer a correção, ele passa para R$525 mil. E a sua parcela de R$3.388 passa para R$3.557. Se você estiver contemplado, sem ter utilizado o crédito, aí a valorização do crédito é diária, geralmente pelo CDI, e a parcela sendo corrigida anualmente pelo INCC. Se você já utilizou o crédito, aí somente a parcela é corrigida. E a gente parte do pressuposto que o seu imóvel está se valorizando acima da correção anual. Agora, visto que a correção do financiamento nos últimos 5 anos foi maior do que a do consórcio, não em números, mas na prática, então desconsideramos a correção dos dois, para que a gente possa fazer essa comparação. O consórcio cobra 1,2 ao ano, enquanto na média o financiamento te cobra 12% ao ano. Estamos falando que o consórcio, em alguns casos, chega a ser 10 vezes mais barato do que um financiamento. E ficou faltando falarmos apenas de uma coisa, que gera muita dúvida, que é a parcela reduzida. É bem simples de entender. Em alguns grupos, as administradoras oferecem parcelas reduzidas do início do plano até a contemplação. Isso para facilitar para aquelas pessoas que pagam aluguel ou financiamento. Com essa redução, fica fácil de conciliar o orçamento familiar até a liberação do crédito. Ao ser contemplado, o valor que você deixou de pagar no início é diluído no prazo restante, mas neste momento você deixou de pagar o aluguel ou o financiamento, e assim o aumento da parcela não se torna um problema. Mas, ao ser contemplado, o que nós podemos fazer com um consórcio? Você pode comprar carro, moto, caminhões, ônibus, vans, náuticos, serviços como cirurgia plásticas ou estudos, imóveis novos, usados, terreno em construção, quitação de financiamento, e algumas administradoras aceitam até mesmo você deixar o seu imóvel de garantia para ter acesso ao dinheiro. Eu vou deixar um card aqui no vídeo se você quiser saber mais sobre essa modalidade. Vale ressaltar que cada administradora tem autonomia para definir os critérios de uso, então valide se o que você quer fazer é aceito na administradora que você pretende fechar o consórcio. E já vimos que financeiramente o consórcio é um produto excepcional, mas vale lembrar que não é para todo mundo. Se você precisa do bem urgente ou não consegue manter parcelas por um longo período, consórcio não é para você nesse momento. Desistir no meio do caminho causa prejuízo financeiro, porque ao desistir de um consórcio, você recupera apenas parte do valor pago, mas o consórcio é uma ferramenta de planejamento. Então, se você tiver algum problema financeiro no meio do caminho, você pode alterar o valor do seu crédito, deixando ele de acordo com o seu momento de vida, pode congelar ele, entre várias outras opções, para que você não precise desistir. Dessa forma, você não perde dinheiro. Então, consórcio é uma poupança coletiva, sem juros, onde você é contemplado por sorteio ou lance, custa menos do que um financiamento, mas exige paciência. Os mecanismos modernos, eles têm lance embutido, parcela reduzida e ajudam a se adaptar à sua realidade. E é ideal para quem planeja com antecedência. E se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, isso ajuda muito o nosso canal a crescer. E já compartilha com um amigo que precisa saber mais sobre consórcio. E até a próxima.